Meus irmãos, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Amém? Todos bem? Aleluia, aleluia. Bom ver vocês. E eu também estou feliz hoje porque semana foi uma semana atribulada. Louvado seja o Senhor. Semana abençoada, viu, pastor? Meu Deus. Ruim da saúde, gripe, garganta ruim. Mas louvado seja o Senhor pela vida da minha esposa, a Deb. Teve paciência comigo. Aos solteiros, casem. Amém? Casem. Porém, escolham bem também, viu? Faz parte. Mas eu louvo a Deus pela Deb. Cuidou bem de mim aí esses dias. E louvado seja o Senhor, porque estou bem melhor. Não 100%, mas bem melhor. Feliz de estar aqui compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Fazendo algo que me alegra o coração. Eu quero agradecer ao pastor Max, aos pastores da igreja. Obrigado pela oportunidade, pastor. E eu quero dizer para vocês que hoje foi um dia diferente, na verdade. Já tem mais ou menos quase um mês que a mensagem que eu ia trazer nessa noite, eu venho preparando ela. Deus vem falando ao meu coração. Só que hoje de manhã aconteceu algo assim, talvez a segunda vez que já aconteceu. Deus me confrontou com uma outra palavra e Deus falou para mim, olha, leva essa palavra. E eu, sério, Senhor? Estou entendendo nada. Aí a Débora estava no quarto, eu dei um grito para a Débora assim, eu falei, amor, vou mudar a palavra. E ela, hã? É interessante porque ontem eu fiquei até com, acho que umas 10h30, 11 horas, né, amor? Mais ou menos, terminando o esboço para trazer dessa outra palavra. E de manhã Deus me confrontou com essa palavra para trazer para vocês. É algo que Deus já vem falando no meu coração também. Mas eu achei interessante. E eu escutei a voz do Senhor. Então, eu creio que é uma palavra de Deus para o seu coração. Eu peço que você abra o seu coração, que você fique atento. Eu sei que geralmente sexta-feira a gente está cansado, né? Depois de um dia cansativo, depois de uma semana cansativa. Mas abre o seu coração. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Queria que você abrisse a Bíblia de vocês, ou o celular de vocês, ou no celular, lá em Gálatas capítulo 1. Eu amo essa carta de Gálatas. Ano passado nós com os jovens do Movement, nós estudamos esta carta. E é uma carta maravilhosa. Deus nos confrontou, Deus falou conosco através dessa carta. E eu amo essa carta. Depois que nós estudamos essa carta, eu vi tanto que essa carta para nós evangélicos é importante, para nós cristãos é importante. Então abre comigo, lá em Gálatas, capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo número 6. A gente vai ler um pouquinho Bíblia hoje, viu, irmão? Não sei se você está lendo em casa, ou se você não leu hoje, mas hoje é o dia da gente ler, amém? Mas lê em casa também, por favor. Ame a palavra do Senhor, amém? Irmãos, e aqui eu quero começar no livro de Gálatas, mas basicamente nós vamos hoje trabalhar em cima de 3 livros. A gente vai trabalhar primeiro no livro de Gálatas, depois a gente vai para o livro de Efésios, depois a gente vai para o livro de Romanos, amém? E o que eu quero falar aqui, na verdade é algo que Deus me confrontou na semana passada. E eu louvo a Deus, pastor, louvo a Deus pela nossa igreja. Quando o pastor Enodim me chamou e a Deb nos chamou para fazer um vídeo para a igreja, uma das coisas que eu falei é que a pergunta que estava lá, que eu escolhi era: o que mais te chamou a atenção na MP Church? E uma das coisas que mais me chamou a atenção na MP Church foi justamente a seriedade em pregar a palavra. Uma coisa que é assim, fundamental, e a cara da MP Church é a excelência com que tudo é feito aqui. Mas talvez para mim o principal ponto da nossa igreja é que é uma igreja que preza pelo Evangelho, que preza pela palavra de Deus. Não é à toa que já está há 40 anos aqui aonde está, né? Estava em outros lugares, mas eu falo existindo há 40 anos, porque é uma igreja séria que preza pela palavra, que preza pelo Evangelho. E na semana passada algo assim entristeceu meu coração. Eu vi uma entrevista de uma chefe da mídia de uma mega church dos Estados Unidos. Não vou citar os nomes porque por questão de ética, mas me doeu o coração, pastor, porque o que ela falava ali era totalmente algo como se estivesse esvaziando o Evangelho. Nós sabemos que na semana passada nós tivemos e comemoramos a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, algo que é normal a gente falar durante essa época é justamente de Jesus, é justamente sobre a morte de Jesus.
É justamente sobre o sangue de Jesus derramado na cruz por mim e por você. Isso é o básico. Talvez é algo que nós temos que falar sempre, não só limitar a uma Páscoa, mas o básico de toda a igreja. E nós tivemos aqui uma festa maravilhosa, um culto maravilhoso ao Senhor, justamente para falar sobre essa obra redentora de Jesus, sobre o sangue de Jesus, sobre a morte e ressurreição de Cristo. Mas algo que me entristeceu de verdade sobre a fala dessa mulher, que é a líder da mídia dessa mega church dos Estados Unidos, é que eles nesse ano eles não iam falar sobre cruz, eles não iam falar sobre o sangue, eles não iam falar sobre a morte de Jesus. Aí eu fiz uma pergunta: eles vão falar de quê então? Porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar sobre o Evangelho. E não tem como eu tirar do Evangelho a cruz, não tem como eu tirar do Evangelho o sangue de Cristo derramado. Então, o que vai sobrar para mim falar? E a desculpa que, ao meu ver, ela usou foi que não, isso não atrai pessoas. Nós queremos que nessa época e em todos os cultos, nós queremos cultos, nossa igreja lotada. E nós temos visto que quando falamos de pecado, quando falamos de sangue, de morte, isso não atrai as pessoas. As pessoas já estão cansadas com seus dias, né, com as rotinas do dia. Então quando elas vão para a igreja, elas querem relaxar. E tudo que elas não querem ouvir é sobre pecado, sobre morte. E aí eu fiquei pensando, Senhor. E eu fui olhar a história dessa igreja. Essa igreja começou tão bem, porém no meio do caminho se perdeu, talvez pela glória de muitos membros, de muita gente. E essa mensagem que eu quero trazer hoje, nessa noite, ela é uma mensagem simples, mas profunda. E o que eu quero falar aqui é sobre o que é o Evangelho. Amém? Nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que é o Evangelho? O que de fato é o Evangelho de Jesus? E essa mensagem é meio que uma resposta ao que essa mulher falou, porque de fato eu senti uma tristeza tão grande no meu coração. Comentei com o irmão e nós ali ficamos falando um pouco acerca do Evangelho na semana passada, porque de fato isso me entristeceu e Deus me trouxe a recordar de fato o que é o Evangelho. Amém? Vocês abriram comigo em Gálatas, capítulo 1. Diz o seguinte: Paulo diz o seguinte: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês o evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Em outras traduções, malditos. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós glorificamos o Senhor nessa noite, ó Deus. Como nós temos cantado aqui, Senhor, essa noite o Senhor nos atraiu. A Tua graça nos atraiu, o Teu Evangelho nos atraiu, Senhor. E se hoje nós estamos aqui, Pai, nesse culto, nesse serviço ao Senhor, é porque nós fomos encontrados pelo Senhor em algum momento, Pai. Essa mensagem, ela fez sentido dos nossos corações, essa mensagem do Senhor nos alcançou, e por isso nós estamos aqui hoje, Senhor, para ouvir de Ti, para ouvir aquilo que o Senhor tem, porque nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. E a minha oração, Pai, nessa noite é que o Senhor fale conosco. Ó Deus, que o Senhor revele, Senhor, aquilo que o Senhor tem guardado para nós nessa noite, para cada um, Senhor. Pai, que eu aqui apenas seja um instrumento, Pai, nas Tuas mãos. Que o Senhor tome o meu intelecto, tome a minha boca, Senhor, tome o meu corpo. Que eu apenas seja, Senhor, uma boca do Senhor neste lugar, Senhor. Me usa, Senhor, fale com o Teu povo, transforma os nossos corações, para que dessa forma, Senhor Jesus, nós possamos sair daqui diferentes, ó Pai, da forma que entramos, ó Deus. Eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor revele nos nossos corações a Tua palavra. Irmãos, um breve contexto sobre Gálatas. Muitos estudiosos dizem que Gálatas é a carta da liberdade cristã.
Amém? Porque de fato aqui Paulo vai falar sobre a salvação do homem que é propriamente dito pela graça. E o contexto de Gálatas é um contexto muito interessante. Paulo já havia pregado na região da Galácia. Interessante a gente saber que Gálatas não é uma igreja, mas é uma região da Galácia. Então Paulo aqui ele fala para algumas pessoas, algumas igrejas dessa região. Porque Paulo, alguns estudiosos dizem que essa região foi uma das primeiras viagens missionárias de Paulo. Quando Paulo saiu para pregar o evangelho, fazer a obra missionária, essa região foi uma das primeiras regiões que Paulo pregou a palavra. Então Paulo aqui, alguns anos depois, escreve essa carta porque haviam pessoas, haviam judeus que estavam querendo perverter o evangelho. Estavam querendo dizer que para ser salvo necessitava crer em Jesus mais alguma coisa. E nesse caso aqui era acerca da circuncisão. E Paulo então escreve essa carta com o sentido de combater esses falsos mestres, com esses falsos ensinos sobre essa salvação por obras. E um detalhe muito importante dessa carta é que o que difere das outras cartas é que Paulo aqui está no ditado de hoje, no dito de hoje, grilado. Porque se nós formos ver toda a saudação que Paulo faz nas outras cartas, por exemplo, a carta de Coríntios, que havia pecados sexuais, Paulo começa a carta bem, saudando os irmãos. Em outras palavras, e aí meu irmão, como é que você está? E começa a carta, mas a carta de Gálatas não. A carta de Gálatas, Paulo está grilado, Paulo está irado. Porque o que nós lemos aqui nesse capítulo 1, do verso 6, vai dizer que alguns estavam pervertendo o evangelho. Então o motivo da ira de Paulo, desse zelo santo de Paulo, era que alguns estavam pervertendo o evangelho de Jesus Cristo. E por isso Paulo vai falar aqui nesses capítulos, nesses versículos que lemos. Olha, se alguém, até mesmo nós, os discípulos, os apóstolos, chegarem para vocês e pregar uma mensagem diferente, o evangelho diferente daquilo que nós já anunciamos, que seja maldito. E o meu intuito nessa noite, irmãos, assim como Paulo que zelou pela palavra do Senhor, é zelar pela palavra do Senhor e falar com vocês sobre o que é o evangelho. Eu me sinto na obrigação de rebater o que aquela mulher disse sobre essa mega church, de que na época da Páscoa não se pode falar de Jesus, porque isso não atrai as pessoas. Porque se nós tivermos uma noção exata do que é o evangelho, nós não vamos preocupar em atrair pessoas, nós vamos preocupar em pregar para essas pessoas as boas novas, para que essas pessoas sejam salvas. Essa tem que ser a nossa preocupação. E portanto, diante dessa preocupação, nós não podemos esvaziar o evangelho. Amém? Então o segundo ponto que eu quero tratar com nós é esse, é que você e eu possamos entender o que de fato significa o evangelho de Jesus. Amém? E um outro ponto que eu quero é também que nós possamos sair daqui cheios com o Espírito Santo. Amém? Eu quero que essa mensagem do evangelho, primeiro, ela faça sentido para nós, para que dessa forma o Espírito Santo possa nos encher ao ponto de nós proclamarmos essa mensagem. Esse é meu intuito nessa noite. Amém? E mais uma vez eu peço para que você abra o seu coração, para que você esteja comigo, esteja atento àquilo que o Senhor vai falar conosco. E mais uma vez eu quero perguntar, o que é o evangelho? Amém? Irmãos, para responder essa pergunta, eu tenho que primeiro que entender que o evangelho, ele consiste de uma boa notícia. Mas não só isso. O evangelho, na verdade, ele consiste de duas notícias. Amém? Primeiro, o evangelho, ele consiste de uma boa notícia. Isso é fato. O próprio nome evangelho, a raiz desse nome é boa notícia. Mas também o evangelho, ele consiste de uma má notícia. Para que eu entenda de fato o que é o evangelho, primeiro, eu tenho que entender qual é essa má notícia. Então, primeiro ponto, o evangelho consiste de duas notícias. Uma boa e a outra má. Para que eu possa usufruir e contemplar a boa notícia, primeiro eu tenho que saber da má notícia. Porque de fato eu só vou dar valor em algo que é bom quando primeiro eu conheço aquilo que é ruim. Então o evangelho, ele consiste dessas duas notícias, uma má
irmão, boa. E eu quero falar sobre elas nessa noite. Eu quero que nós entendamos o que consiste essas duas notícias. Mas antes de nós entendermos, nós temos que entender alguns aspectos do caráter de Deus. E eu separei 2 aspectos aqui do caráter de Deus, ou dos atributos de Deus. Para que eu entenda de fato o Evangelho, eu tenho que entender primeiro, pelo menos, esses 2 aspectos do caráter de Deus. E o primeiro aspecto do caráter de Deus é a santidade de Deus. A Bíblia fala que Deus, Ele é santo. Amém? E existe um versículo na Bíblia que exalta a santidade de Deus 3 vezes. Esse versículo fala que Deus, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Então diversas passagens da Bíblia vai nos relatar que o Deus que nós servimos é um Deus que é santo. Não é que Ele possui santidade. Não, quando a Bíblia fala que Deus é santo, a Bíblia fala que a característica de Deus é santidade. Se Deus fosse um humano, era como se o sangue que corria nas veias de Deus fosse a santidade. Não é que Deus possui a santidade, não, é que Deus, Ele é santo. Deus, Ele é santo. Assim como nós somos de osso e pele, Deus é santo. Você consegue entender? Deus não só possui a santidade, mas como Ele é a santidade. Amém? Lá em Salmos vai dizer que, em Abacuque vai dizer que tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Olha em Isaías: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não o ouça. Deus é tão santo, irmãos, que o pecado do homem repele a Deus, afasta de Deus. E aqui eu estou criando um problema, não sei se você percebeu, e eu quero que você tenha esse pensamento. Eu quero falar do caráter de Deus aqui antes de entrar na boa e na má notícia, porque aqui eu estou criando um problema, porque o Evangelho é isso. O Evangelho, ele resolve um problema. Então Deus é santo. E existem muitos versículos para falar sobre a santidade de Deus. E um dos versículos que lemos é que Deus é tão santo que o pecado, ele não subsiste diante de Deus. E um outro aspecto do caráter de Deus é a justiça de Deus. Então nós temos um Deus que é santo, santo, mas também nós temos um Deus que é justo. E mais uma vez eu digo, não é que Deus possui justiça, não, Ele é a justiça. Deus é justo. Em Salmos vai dizer, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Olha Isaías 5, mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, o santo, é santificado em justiça. Deus é justo juiz, que sente indignação todos os dias. Olha só, se o homem não se converter, Deus dará a ele a sua espada. Já armou o arco, tende, pronto. Deus é justo. Deus é santo, Deus é justo. E talvez, não sei se você se faz essa pergunta, mas aí você pode perguntar: Pedro, mas e agora? Eu tenho diante de mim um Deus que é santo, um Deus que é justo e não compactua com o pecado. E como nós então resolvemos esse problema? Porque aí parece um Deus tão distante, verdade? Parece um Deus então que está distante do homem. Parece um Deus então que o homem está em um lugar e esse Deus está em outro lugar, porque esse homem é pecador e esse Deus é justo e santo e não coabita com esse homem. Mas esse é o problema que o Evangelho resolve. Mas antes de falar da resolução desse problema, eu quero agora entrar na má notícia.
Recorda que o evangelho consiste de duas notícias, uma boa e uma má. Para que eu fale da má, melhor, para que eu fale da boa, eu tenho que falar primeiro da má. Para que você e eu demos valor à boa notícia, nós temos que entender, e não só entender, mas nós temos que realmente compreender a má notícia. E a má notícia, irmãos, e agora eu quero que nós abrimos nossa Bíblia lá em Efésios capítulo 2, aleluia, eu amo essa carta também. Na verdade eu amo toda a Bíblia, amém? Mas essa carta de Efésios, irmãos, e é interessante porque esse capítulo 2, se eu posso dizer que existe um versículo ou um capítulo que quando eu li eu converti, é esse aqui, amém? Esse dia eu estava pensando, ouvindo algumas pessoas falarem, testemunhar, mas naquele dia, naquela época eu converti ao Senhor. Eu não tenho um dia, uma época que eu lembre. Talvez a minha conversão ela seja de etapas, mas uma coisa que eu lembro é quando eu li Efésios 2, principalmente esses versículos que vamos ler, do 1 ao 3, eu propriamente dito posso dizer que eu converti, porque eu entendi a minha natureza e eu entendi o que eu precisava. Então eu amo essa carta, amo de paixão, de verdade. Efésios 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, e qual é a má notícia? A má notícia é que em Romanos vai dizer que todos pecaram e apartados, destituídos da glória de Deus estão. Agora faz sentido, amém? Agora faz sentido eu entender a santidade de Deus e a justiça de Deus e entender por que eu estou separado desse Deus que é santo e justo. Por quê? Porque o homem pecou. E com o pecado, e como consequência desse pecado, o homem ele foi apartado de Deus. Em Gênesis 3, vai nos narrar essa história. Gênesis 1 vai narrar que Deus ele cria todas as coisas, que Deus cria o homem, depois cria a mulher. E ele dá um jardim para que o homem pudesse governar esse jardim, cuidar desse jardim. Mas no capítulo 3, irmãos, esse homem e essa mulher é tentados pela serpente, e eles caem em tentação, e dessa forma eles pecam contra o Senhor. E a primeira reação que o homem teve foi fugir de Deus, porque naquele momento os olhos deles se abriram, e eles viram que estavam nus, diante de um Deus que era santo, que é santo. E essa santidade de Deus gerou vergonha no homem e na mulher, ao ponto deles se esconderem de Deus. Em um determinado momento, Deus ele vem no jardim para ter com o homem e com a mulher, porque a Bíblia fala que Deus, sempre na virada do dia, ele caminhava ali com o homem, ele coabitava com o homem, ele se relacionava com o homem, porque o homem antes do pecado tinha uma conexão com Deus, tinha um relacionamento com Deus. Mas aí veio o pecado, a Bíblia fala que o homem e a mulher se envergonham, se escondem de Deus, e Deus chega e não vê esses homens, não vê o homem e a mulher. E Deus pergunta: Adão, onde está você? Irmãos, e para mim essa pergunta é muito emblemática, porque nós sabemos que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Na onipresença, onipotência, onisciência de Deus, Deus sabia geograficamente aonde estava Adão. Mas a pergunta que Deus ele faz para Adão e Eva naquele momento não é uma pergunta geográfica, porque Deus sabia onde eles estavam. Na verdade, a pergunta que Deus faz ali é uma pergunta mais profunda. É uma pergunta existencial. Adão, Eva, cadê vocês? Cadê aquela conexão que vocês e eu tínhamos? Porque quando Adão e Eva pecam, essa conexão ela é desfeita. Todo laço, toda relação, intimidade que o homem tinha com Deus naquele momento é cortado. E Deus, a pergunta que ele faz é essa: cadê você
e Eva em mim. Naquele momento o homem, ele é apartado de Deus. O pecado entra na humanidade. E a partir daquele momento todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E a Bíblia fala que nós somos concebidos em pecado. E nós nascemos em pecado. Através do pecado de Adão e Eva. E é interessante porque o apóstolo Paulo aqui, no livro de Efésios, no capítulo 2, ele vai narrar e vai nos mostrar exatamente a condição desse homem após o pecado. Amém? E uma das coisas que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui é que primeiro esse homem está afastado de Deus. Outra coisa que o apóstolo Paulo vai dizer é que esse homem agora está corrompido. Ele não está só afastado, ele não foi só afastado de Deus pelo pecado, mas agora esse homem está corrompido. A natureza desse homem agora é uma natureza corrompida. É uma natureza agora corrompida pelo pecado. Esse homem agora está caído, ele foi caído. Ele foi atirado da graça. Esse homem também está agora fracassado. Porque um homem sem Deus é um homem fracassado. Porque toda a nossa existência, ela depende de Deus. Então um homem, uma mulher sem Deus é uma pessoa fracassada. E agora o estado desse homem sem Deus é um estado de fracasso. Em outras palavras, esse homem e essa mulher sem Deus são pessoas falidas. Você e eu, distante de Deus, nós somos falidos. E o apóstolo Paulo, ele vai justamente nos explicar sobre isso. E aqui nesses versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo nos diz que é como se esse homem e essa mulher agora distante de Deus, em pecado, eles estivessem em uma prisão. Imagina comigo esse homem, primeiro, esse homem está morto. E a Bíblia é bem clara quando diz que está morto. Porque quando o pecado ele é concebido com Adão e Eva, antes disso Deus diz que se eles comessem daquela árvore, daquele fruto, eles morreriam. E para nós entendermos essa passagem, quando Deus fala de morte, nós podemos entender em três aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto simples, que nós entendemos hoje, que é a morte física. Mas também quando Deus fala que o homem e a mulher morreria, Deus também estava falando o seguinte, de uma morte espiritual. E é justamente essa separação entre o homem e a mulher gera uma morte espiritual. E o terceiro aspecto de morte é o aspecto eterno. O homem e a mulher sem Deus, depois do pecado, se eles, pela graça de Deus, não se conectarem de novo com Deus, esse homem e essa mulher morrerão eternamente. Então quando nós entendemos morte, quando o apóstolo Paulo fala aqui nesse capítulo 2 de Efésios que o homem ele está morto em seus pecados, delitos e pecados, ele quer dizer isso, que o homem está morto nesses três aspectos: físico, espiritual e eterno. Então imagine esse homem morto. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele não enfatiza só que o homem está morto. Além desse homem estar morto, esse homem ainda está preso. Imagina um homem morto, para que esse homem vai estar preso? Mas o apóstolo Paulo de propósito enfatiza. Entenda, para que nós damos valor a uma boa notícia, nós temos que saber primeiro a má notícia. E o apóstolo Paulo também tinha isso em mente. Porque ele não só diz que esse homem está morto, mas que esse homem também está preso. E o versículo 2 vai dizer que esse homem está preso segundo o curso deste mundo. A cultura desse mundo, as ideologias desse mundo, a maneira com que esse século, esse mundo vive, esse homem está preso. A segunda prisão, no versículo 2, vai dizer que esse homem está preso ao diabo. O diabo é quem prende esse homem. As potestades do ar, o príncipe da potestade do ar, ou seja, quem prende esse homem é o diabo. E por isso esse homem agora ele vive na desobediência, segundo o curso desse mundo. E a terceira prisão que esse homem se encontra, esse homem morto se encontra, é a prisão do pecado. O apóstolo Paulo vai falar que agora ele anda segundo as vontades da carne, as vontades pecaminosas, porque agora a natureza desse homem é uma natureza corrompida pelo pecado. Portanto, esse homem ele vai andar segundo a sua natureza. E a quarta prisão é que esse homem agora ele está preso nos seus próprios
pensamentos. Irmãos, um dos versículos que mais eu temo na Bíblia é o versículo número 23 de Romanos 1, que fala que Deus abandonou alguns segundo os seus próprios pensamentos. Esse homem, ele viveu tanto na desobediência contra Deus, ao ponto de Deus falar: o meu julgamento contra você vai ser esse, você viver segundo as suas próprias vontades. Eu acho que não tem nada pior que isso, irmão. E o que o apóstolo Paulo vai dizer é que esse homem sem Deus, esse homem com a raiz pecaminosa, esse homem agora controlado por essas paixões carnais, esse homem agora ele anda segundo os seus próprios pensamentos que são maus. Em outras palavras, esse homem agora é um homem falido, absolutamente quebrado. Essa é a má notícia. A má notícia é que todos pecaram. Você e eu, em algum momento, estávamos nesse estado. Há pessoas neste momento que estão nesse estado. Um estado caído. Um estado, irmãos, deplorável. Nós estávamos assim. E há pessoas hoje que estão assim. E como resultado de tudo isso, o verso 3... o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: que por natureza nós éramos filhos da ira. Com isso tudo, nós antes éramos merecedores da ira de Deus. E é isso que nós temos que entender, irmãos. O que eu quero aqui, na verdade, não é gerar um medo, um pavor em você. Na verdade, o que eu quero aqui é simplesmente pregar o Evangelho. É simplesmente trazer para você a mensagem verdadeira do Evangelho. O que eu quero falar aqui para vocês é que eu não consigo esvaziar a cruz de Jesus. Eu não consigo esvaziar o Evangelho de Jesus. Eu não consigo pegar o Evangelho e recortar ele segundo só aquilo que me agrada. Eu tenho que pregar, viver o Evangelho completo, porque é esse Evangelho que transforma, é esse Evangelho que é o poder de Deus para a transformação do homem. Amém? Então o que eu estou fazendo aqui não é gerar medo na sua mente, mas é trazendo para você uma maturidade, um entendimento do que é o Evangelho do Senhor Jesus, do que é o Evangelho que nos alcançou e que nos alcança. E o Evangelho diz que o estado do homem sem Deus é um estado de morte e prisão. E diante disso nós temos que entender. Nós temos que entender o quão profundo é isso. E o quão verdadeiro é isso. Amém? Vocês estão comigo? Irmãos, então diante disso nós temos aqui um dilema. Porque recorda que eu falei para vocês, olha, quando eu falo da santidade de Deus, e quando eu falo da justiça dele, quando eu falo que a santidade e a justiça de Deus faz separar o homem, isso gera um problema, isso gera um dilema. E o grande dilema aqui é como resolver então esse problema. Deus vai matar todo mundo para resolver esse problema? Mas nem que Deus matasse todo mundo, porque não há um justo sequer. Esse é o problema é que você e eu não éramos e não somos justos. Então nem se nós morrêssemos, esse problema seria resolvido. Esse é o grande dilema. O grande dilema é, olha só, lá em Provérbios 17:15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Irmãos, o provérbio está dizendo que aquele que justifica o ímpio, ele é abominável diante do Senhor. Então, como Deus, sendo justo, ele vai justificar um ímpio? Porque se ele fizer isso, ele vai de contra a própria palavra dele. Porque se Deus fizer isso, ele vai de contra a própria natureza dele. Então, como resolver esse problema? E louvado seja o Senhor, irmãos, por umas pequenas palavras da Bíblia. Volte novamente para Efésios. Olha o versículo 4. Em algumas traduções, essa palavrinha aqui no meu está mais.
E louvado seja o Senhor por essas pequenas palavras da Bíblia. Não sei como está na tradução de vocês. Em algumas traduções está mas, outras porém, outras entretanto. Irmãos, louvado seja o Senhor por essa conjunção aqui. Porque se o texto parasse só no capítulo 3, de fato nós estamos enrascados, ferrados. Mas ele não termina aí, irmãos. Tem uma continuação. E esse mais, ou esse porém, ou esse pero em espanhol, ele quer dizer algo, que algo vai vir depois dessa palavra. E a resposta para esse dilema é justamente a boa notícia, irmãos, que esse texto agora vai nos dar. Porque Paulo, ele quis sim ele quis sim chocar os seus ouvintes com essa carta. Sim, Paulo quis trazer essa verdade. Paulo não quis maquiar o evangelho. Paulo quis trazer o evangelho genuíno. Mas ele não para aí. Porque da mesma forma chocante que ele apresenta o estado do homem e da mulher sem Deus, agora ele vai apresentar a resposta para esse estado, irmãos. Romanos diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu vejo e entendo que o homem está nesse estado, eu na mesma hora já penso, realmente, só um poder grande para ressuscitar esse homem da morte. E é esse poder que Paulo está falando. Amém? É o poder que Paulo falou lá em Romanos. É esse poder que ressuscitou o homem da morte. E olha o que Paulo fala aqui agora, continuando. Olha só, versículo 4. Mas Deus sendo misericordioso? Não. Deus sendo o quê? Rico. Paulo aqui está exaltando a misericórdia de Deus. Porque só um Deus rico em misericórdia para resolver esse problema. Amém? Por causa do amor? Não, do grande amor. Amém? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, olha só, com que nos amou. Para um pouquinho aqui. Outro aspecto do caráter de Deus é o amor. Deus, ele é santo, santo, santo. Deus, ele é justo, mas Deus também é amor. E sabe como resolver esse dilema, irmãos? É quando eu olho para esse atributo de Deus, para o amor de Deus. E aqui em Efésios que nós lemos, Paulo ele vai exaltar esse amor de Deus. Ele vai falar que esse amor é tão grande. É tão grande, irmãos. Porque só um amor tão grande para resolver esse problema do homem, esse problema meu e seu. Só um amor tão grande de um Deus tão santo e justo para resolver esse problema do homem. E Deus, motivado por esse amor, irmãos, Ele resolve esse problema. Olha o que o restante do versículo nos diz, do capítulo nos diz. Por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós o quê? Mortos em nossas transgressões, nos deu o quê? Vida. Aleluia. Irmãos, por causa desse grande amor com que Deus nos amou, Ele agora nos dá vida. Essa é a boa notícia. Amém? Essa é a boa notícia. A boa notícia é que sim, existe um Deus que é santo, existe um Deus que é justo, mas também existe um Deus que é amor. E esse amor, irmãos, foi a motivação para que esse Deus pudesse salvar esses homens mortos, ressuscitar e dar vida e libertar esses homens mortos. Mas como? Mas como Deus faz isso? Recorda que eu disse que se Deus por si só justificasse e dissesse, está justificado, Ele ia de encontro à palavra dele. Porque aqui existe uma dívida. Quando o homem peca, existe uma dívida. Lá em Romanos capítulo 6 vai dizer que o homem
no seu estado pecaminoso, ele serve a um Senhor, ele serve ao pecado, o pecado é o Senhor dele, então ele deve a esse Senhor. Então se Deus simplesmente, ele só apagasse essa dívida, Deus ia de contra a palavra dele. Para pagar essa dívida, alguém teria que morrer, irmãos. E essa é a boa notícia, uma pessoa também morreu. Mas não qualquer pessoa. Vamos abrir lá em Romanos, aleluia. Está entendendo, irmão? Romanos, glória a Deus. Romanos capítulo 3. Queria que você acompanhasse comigo do versículo 21 em diante. Romanos 3, capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. Portanto, não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, de novo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Irmãos, grava essa palavra, justificação, depois grava essa palavra, redenção, que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, em algumas traduções expiação, guarda essa palavra também, no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, como resolver esse dilema? Somente com a morte de outra pessoa. Amém? E a Bíblia fala que a boa notícia é essa. É justamente Deus providenciando essa outra pessoa para morrer. E a boa notícia é que a justiça de Deus, ela foi satisfeita através de uma pessoa. Que a ira de Deus, ela foi satisfeita através de uma pessoa. E essa pessoa nós lemos que é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi quem pagou o preço por mim e por você. Se hoje nós estamos desfrutando dessa vida que o Evangelho nos traz, é porque Jesus pagou o preço por mim e por você. Amém? Um homem santo pagou o preço por mim e por você. A Bíblia fala que o antigo Adão, o velho Adão pecou, caiu, mas o novo Adão, que é Cristo, esse foi santo, e esse cumpriu a lei no meu e no seu lugar. O que isso significa é que você e eu não teríamos capacidade de cumprir a lei, porém um homem santo, Jesus Cristo, cumpriu por mim e por você. E agora nós fomos justificados. Amém? O que é justificação? A justificação é o ato de Deus pelo qual Ele declara o pecador como justo, perdoando os seus pecados e imputando a Ele a justiça de Cristo. É um ato da graça divina, irmãos, baseado nessa obra redentora de Cristo Jesus. Nós fomos justificados. Amém? E a outra obra de Jesus foi a redenção. E o que é a redenção? A redenção é justamente o resgate que Jesus fez por mim e por você da escravidão. Porque recorda que antes nós éramos como aquele homem morto ali que Paulo cita, presos ao curso desse mundo, às obras desse mundo, ao diabo, à carne. Mas agora, através da redenção de Cristo, você e eu fomos libertos. Você e eu fomos libertos do pecado. Porque se antes nós servíamos ao pecado, agora nós servimos a Deus. Agora nós servimos a Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Jesus tem que ser o nosso Senhor, porque Ele já nos libertou. Essa é a redenção. E a outra obra de Cristo foi a expiação ou a propiciação.
E o que é isso? É o ato de Deus pelo qual Ele se satisfaz, pelo qual a justiça divina se satisfaz. Foi o ato que emplacou a ira de Deus. Por esse meio, pelo meio do sacrifício de Cristo na cruz. Irmãos, a Bíblia diz e nos ensina que o pecado ele é uma ofensa contra Deus. E que a ira de Deus, ela se revela contra todo o pecado e injustiça. E o que Cristo fez na cruz do Calvário é muito mais profundo talvez do que você e eu podemos pensar. Cristo nos conectou novamente com Deus. Essa é a boa notícia. Cristo nos fez amigos novamente de Deus. Muito mais do que isso, agora Cristo nos fez filhos por adoção de Deus. O que significa então o Evangelho? Significa que homens e mulheres antes inimigos de Deus, apartados de Deus, agora pelo sacrifício de Cristo na cruz, Ele concede a nós agora a herança e de podermos sermos chamados de filhos. Esse é o Evangelho, irmãos. Essa é a boa notícia. Eu estou terminando. E qual é o resultado do Evangelho? Nós sabemos que é uma má notícia, a condição do homem. Nós sabemos qual é a boa notícia, que um homem justo se fez santo, sofreu, morreu, pagou o preço que era meu e seu. Mas qual é o resultado do Evangelho? O Evangelho, irmãos, ele tem um resultado, ele gera um resultado em nossa vida. Amém? O Evangelho, entenda comigo uma coisa, o Evangelho ele não tem a ver só com salvação. A obra redentora de Cristo na cruz, talvez a maior seja isso, seja salvar o homem da perdição eterna, mas não se limita a isso. O Evangelho, irmãos, ele nos dá alguns resultados. Sim, o Evangelho, ele nos dá a salvação. Através desse anúncio, o anúncio da verdade, nós fomos salvos pelo Evangelho. Mas outra coisa que também o Evangelho nos traz, irmão, é a salvação do pecado. O pecado antes nos trazia culpa. Nós tínhamos culpa. E o que o Evangelho nos traz é a salvação da culpa do pecado. Não existe mais culpa sobre mim e sobre você. Satanás, homem nenhum pode nos culpar, porque o Senhor Jesus na cruz do Calvário nos salvou da culpa do pecado. Ainda que a nossa natureza, ela exista ainda o pecado, mas esse pecado já não nos domina mais. Você e eu já fomos libertos. Portanto, se há algum de nós que tem lutado contra algum tipo de pecado, o que eu quero dizer para você, irmãos, esse pecado não pode mais gerar culpa na sua vida, porque esse pecado não te domina mais. Quem te domina agora é Cristo. Nós somos dominados por Cristo. Cristo pagou o preço por mim e por você. Ele é o nosso Senhor. Portanto, o pecado não pode mais nos condenar, nos culpar, irmãos. E uma outra coisa que o Evangelho nos trouxe e nos trará, ele nos livrará da presença do pecado. Primeiro, o Evangelho ele nos limpou, nos lavou, ele nos libertou do senhorio do pecado. O pecado era nosso Senhor, mas agora em Cristo não é mais. A outra obra de Cristo na cruz também foi para nos limpar da culpa do pecado. E uma obra futura de Jesus é nos limpar da presença do pecado. Essa é a nossa esperança. Um dia o nosso corpo será glorificado e já não mais existirá a presença do pecado em nós. Essa é a nossa esperança, irmãos. E é assim que Deus salva pecadores como eu e você. Esse é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é o poder de Deus. O Evangelho de Deus, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala que é o poder, essa palavra poder, dunamis, é o mesmo poder que
Deus ressuscitou a Jesus. É o mesmo poder que nos ressuscita, que ressuscita um homem que está morto, uma mulher que está morta em seus pecados e delitos. É esse o poder de Deus, irmãos. É esse o poder que está disponível no Evangelho do Senhor Jesus. É esse poder que nos alcança dia após dia. É esse poder que está disponível para mim e para você. É esse poder na qual o Senhor nos alcançou, irmãos. Esse é o poder. Irmãos, para terminar, eu queria voltar para Efésios, porque também o Evangelho ele gera uma nova vida. Entenda uma coisa, o Evangelho ele é renovo, amém? O Evangelho não é remendo. O Evangelho não é eu pegar um pano velho, um trapo velho e costurar em um pano novo. Não, o Evangelho, irmãos, é transformação de vida. O Evangelho não é mudança de vida, é transformação de vida. O Evangelho é eu pegar esse pano velho, sacar fora, jogar fora e vestir uma veste nova. Esse é o Evangelho. O Evangelho ele não muda pessoas, o Evangelho transforma pessoas. Porque o Evangelho ele não só muda a estrutura externa da pessoa, mas o Evangelho ele muda a natureza da pessoa. O Evangelho, irmãos, ele é transformação. Amém? Porque só o Evangelho pode trazer vida a quem estava morto. Portanto, o Evangelho ele é transformação, irmãos. Muitas vezes nós queremos viver como se o Evangelho nunca tivesse nos alcançado. Muitas vezes a nossa forma de falar, a nossa forma de agir demonstra que nós, quem sabe, nunca fomos alcançados pelo Evangelho. E é bem verdade, irmãos, que muitas vezes também nós queremos assumir uma postura religiosa de só parecer que fomos alcançados. Mas o que o Evangelho é, irmãos, primeiro é mudança de coração. Aquilo que está acontecendo dentro de mim, aquilo que o Evangelho está causando dentro de mim, ele vai externizar para fora. Olha o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 8 em diante, no versículo 8 em diante de Efésios 2. Primeiro ponto: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Nós somos alcançados pelo Evangelho, e agora, como resultado disso, o nosso exterior externiza essa graça de Deus. É bem verdade que as obras, elas não podem nos salvar. Nada que você e eu possamos fazer, nós seremos salvos por isso. Somente pela fé em Cristo Jesus. Mas uma forma muito clara de identificarmos se nós de fato fomos alcançados pelo Evangelho é que agora nós salvos fazemos boas obras. Irmãos, eu me vestir bem, eu falar bem, eu externizar que sou crente, isso não me traz salvação. Mas na verdade isso revela se eu sou salvo ou não. Eu andar em lugares, eu andar com pessoas, na verdade não vai me trazer a salvação, mas isso vai demonstrar se eu sou salvo ou não. A forma da roupa que eu uso, a forma das palavras que eu digo, elas não vão me fazer salvo, mas elas vão me identificar se eu sou salvo ou não. Nós não fomos salvos para as obras, mas nós somos salvos para fazer boas obras. Aquilo que Deus começou no nosso coração, ele tem que se externizar na nossa vida. O apóstolo Paulo em Gálatas vai falar sobre isso, sobre os frutos do Espírito. Aquele homem e mulher que tem, que possui o Espírito Santo, eles externizam os frutos do Espírito. Se de fato você e eu fomos alcançados pelo Evangelho, por esse Evangelho verdadeiro, nós vamos externizar isso. Na forma de falar, na forma de vestir, aonde ir.
E é para isso que nós fomos chamados, irmãos. Fique de pé, por favor. Irmãos, o Evangelho, ele nos transforma de dentro para fora. O Evangelho, ele não nos faz uma pessoa melhor. O Evangelho, ele nos transforma, ele nos faz uma nova criatura. Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que por algum momento você refletisse na sua vida, irmãos, sobre como esse Evangelho tem te alcançado, sobre da onde o Senhor te tirou, sobre a obra que o Senhor tem feito na sua vida, e também sobre como você tem externizado aquilo que o Senhor tem feito em sua vida. É bem verdade que nada que nós façamos, nós vamos alcançar a salvação, porque ela já nos foi dada por intermédio de Cristo Jesus na cruz. E hoje, por fé em Cristo, nós alcançamos a salvação. Nós fomos salvos pela graça. É essa graça de um Deus que é rico em misericórdia, de um Deus que possui um grande amor. Mas como nós temos nos portado diante dessa verdade, como nós temos refletido essa verdade do Evangelho, como nosso testemunho tem contado sobre se fomos alcançados ou não por esse poder, por esse Evangelho. Queria que você meditasse um minuto. Queria que você meditasse. Aleluia, Senhor. Aleluia. Como nós temos respondido à mensagem do Evangelho, irmãos. Como nós temos respondido à mensagem da cruz. O que nós temos feito diante dessa verdade, irmãos. Como anda a nossa vida. Longe das paredes da igreja, longe dos olhares dos pastores, como anda a nossa vida. Nós vamos externizar aquilo que tem nos transformado internamente. E se de fato o Evangelho tem nos transformado, nós vamos andar como pessoas que foram alcançadas por esse Evangelho, não como pessoas perfeitas, é verdade, mas como pessoas redimidas por Cristo, que buscam a santidade, que buscam uma vida em justiça. Como nós temos respondido a essa mensagem na nossa casa, diante da nossa esposa, do esposo, dos filhos. Como nós temos respondido essa mensagem diante das pessoas nas ruas, no trabalho. Irmãos, entendem que o Evangelho, ele muda tudo. O Evangelho, ele muda tudo em nossa vida. Toda a nossa vida, ela é impactada pelo Evangelho. Irmãos, e se não está sendo impactada, tem algum problema. Nós temos que olhar para dentro de nós. Se em algum momento nós paramos, se em algum momento nós cansamos da caminhada, o que o Senhor nos diz agora nessa noite é: continue, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Irmão, o que eu quero dizer para você é: deposite sua força no Senhor. Deposite sua força no Senhor Jesus, porque Ele é fiel para continuar a obra na sua vida. Ele é fiel, irmão. Não se entregue, mas lute, entendendo que a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário, a justiça já foi satisfeita, o preço já foi pago. E agora nós temos que viver, irmãos, viver aquilo que já foi conquistado por nós na cruz do Calvário. Mas não somente isso,
Nós temos que proclamar este evangelho. Irmãos, nós somos portadores da boa notícia, porque essa boa notícia, ela invadiu o nosso ser. Portanto, a nossa missão é proclamar este evangelho, é levar essas boas novas. Porque existem pessoas mortas, existem pessoas que nesse momento têm tirado as suas vidas e não têm conhecido, não têm escutado essa boa notícia, não provaram dessa boa notícia. Você e eu temos essa boa notícia, que nós possamos proclamar esse evangelho, que nós não sejamos egoístas em guardar só para nós, mas que nós possamos compartilhar o poder de Deus para a salvação do homem. Oh Senhor Jesus, Pai, louvado seja o Senhor, Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Pai, é com muito temor, Senhor, que eu preguei a tua palavra, Pai. Senhor, obrigado por ter nos alcançado, Senhor Jesus. Quando éramos mortos, Pai, quando o pecado nos dominava, o Senhor nos alcançou com o teu grande amor, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Irmãos, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor, irmão. O Senhor te alcançou. O Senhor te alcançou. Louve ao Senhor, Ele te alcançou, irmão. Oh Jesus, quão maravilhoso tu eres, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos dado vida, Pai. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu te louvo nessa noite, Pai, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém? Aleluia. Amém, pastor. Aleluia. Há uma semana atrás a gente estava aqui numa mesa e eu estava pensando naquelas últimas horas. Ele podia já ouvir o barulho dos martelos, pregos, as risadas dos soldados. Alguns talvez dizendo: esse prego eu vou cravar nas mãos dele. Ouvi a madeira caindo no chão e disse: leva essa porque é mais pesada. E de repente o soldado entra naquele lugar frio e chegou a hora. Vem, vamos. E ele sai, certo que ia morrer, certo que ali era o seu fim. E quando ele é trazido para frente daquela multidão, ele não entende nada, ele olha para o lado e ele vê um homem todo ensanguentado, todo machucado. E ele olha para aquele homem e fica pensando: o que esse homem deve ter feito por ter apanhado tanto assim? Para estar todo machucado, ele deve ser uma pessoa terrível. Ele não entende nada, ele pensa: esse homem vai morrer comigo. De repente Pilatos diz: eu vou soltar um de vocês hoje. E ele não entende, ele pensa: o que está acontecendo aqui? E Pilatos pede que a multidão grite: quem vocês querem que eu solte? E de repente gritam o seu nome. Gritam o seu nome. Solte a Barrabás. Barrabás, que outrora estava ouvindo ali o prego e tudo. Como assim me soltar? Eu sou o pior de todos os criminosos. Crucifiquem a Jesus. Solte Barrabás. Foi isso que Deus fez por nós.
Nós estávamos condenados. Nós estávamos prestes a morrer. E Ele entrou em cena e morreu no nosso lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por ter pagado um preço que era nosso, por ter morrido no nosso lugar. Barrabás, quando saiu dali, todos perguntaram: como você está solto? Ele saiu e anunciou o Evangelho. Alguém morreu no meu lugar e hoje eu estou vivo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês. Deus abençoe. Até amanhã, pela manhã às 10 temos oração. Prega o Evangelho. Amém. Obrigado, Pedro, por essa tremenda palavra, cara. Que bênção. Glória a Deus pela tua vida.